Fala pessoal, vamos para a aula 263, revisando o conteúdo ficha 3, dilatação térmica volumétrica. Questão 14, UECE, acho que é Universidade Estadual do Ceará. O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 2,4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Qual é o valor do coeficiente de dilatação cúbica? Então, ele me deu, na questão 14, o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, ele me deu o beta do ferro. O beta do ferro é 2,4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Na menos 1. Bom, o gama, que é o que ele está me pedindo, gama é o coeficiente de dilatação cúbica, ou seja, de 3 dimensões. Gama é 3 vezes o alfa, mas eu tenho beta. Agora, beta é 2 vezes o alfa. Ou seja, se beta é 2,4 vezes 10 na menos 5, o alfa deverá ser a metade. 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Aí nós chegamos à conclusão que o gama é 3 vezes o alfa. Ou seja, 3 vezes 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Conclusão, vai dar 3,6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tá aí então a questão de número 14. 15, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Em certo instante, o termômetro de mercúrio com paredes de vidro que se encontra a temperatura ambiente é imerso num vaso que contém água a 100 graus Celsius. Observa-se que no início o nível da coluna de mercúrio cai um pouco e depois se eleva muito acima do nível inicial. Qual das alternativas apresenta uma explicação correta para esse fato? Então o que tem aqui? Nós temos um termômetro com um bulbo de vidro e com mercúrio ali dentro. Tá? Então, o recipiente do mercúrio é aquele vidro, tá? E tem ali, vou colocar em preto aqui, o mercúrio ali dentro daquele recipiente de vidro. Aí ele diz o seguinte, quando eu mergulho isso aqui dentro de um vaso com água a 100 graus Celsius, primeiro a coluna baixa e depois ela se eleva. A pergunta é, por que isso ocorre? A dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da do mercúrio? Isso explicaria porque primeiro baixa e depois se eleva? Bom, se as paredes primeiro, somente elas se dilatarem, então o recipiente que é o vidro cresce, então o nível vai baixar, tá certo? E depois que o calor atinge o mercúrio, como ele tem muito maior coeficiente de dilatação, a coluna sobe rapidamente, tá certo isso? Tá certo, alternativa a dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da do mercúrio. Beleza, alternativa A. Vamos ver a B. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro das paredes do termômetro é maior que a do mercúrio? Não, se o coeficiente das paredes fosse maior, ele dilataria sempre mais do que o líquido, aí só abaixaria, ele não baixaria e depois levantaria. Não pode ser. A tensão superficial aumenta, do mercúrio aumenta em razão do aumento da temperatura? Não tem nada a ver com tensão superficial. A temperatura ambiente, o mercúrio apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica negativo, tal como a água? Não, o mercúrio não tem dilatação anômala como a água. É a água, o bismuto, o ferro, somente na fusão. O calor específico do vidro das paredes do termômetro é menor do que o mercúrio. Não tem a ver com calor específico, tem a ver com a dilatação. Tá? Então a alternativa A, questão número 15 da URGS. 16, SpaceX, São Paulo. Um posto recebeu 5.000 litros de gasolina a 35 graus Celsius. Aí, com a chegada de uma frente fria, a temperatura baixou e a gasolina foi totalmente vendida a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é 1,1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1, e considerando desprezível a evaporação, podemos afirmar que o prejuízo sofrido pelo posto em litros de gasolina foi de quanto? Pô, a gasolina encolheu, né? Tá certo, ela encolheu,
Porque quando a gente compra volume, a gente não compra massa de gasolina, né? A gente compra lá 10 litros, 5 litros, 40 litros de gasolina. Então, notem que na 16, o volume inicial era de 5.000 litros. Aí, isso a uma temperatura inicial de 35 graus Celsius. Quando vai para uma temperatura final de 20 graus Celsius, qual será o delta de volume, a variação de volume? Ou seja, teve um delta de temperatura, não esqueça que delta é final menos inicial, ou seja, 20 menos 35 menos 15 graus Celsius é a variação de temperatura. E o gama da gasolina é 1,1 vezes 10 na menos 3. Então, 1,1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Então a gente quer saber qual foi a perda, quanto que diminuiu de gasolina. O ΔV é V0 gama delta de temperatura. V0, 5.000, eu já vou chamar de 5 vezes 10 na 13. Então 5 vezes 10 na 3 litros. Tá aqui o volume inicial. Gama, 1,1 vezes 10 na menos 3. E, para finalizar, nós temos o que? Aqui graus Celsius na menos 1, uma variação de temperatura de menos 15 graus Celsius. Graus Celsius na menos 1 com graus Celsius eu posso cortar, né? Porque graus Celsius na menos 1 é 1 sobre graus Celsius. Vai sobrar a resposta em litros. Agora, 10 na 3 vezes 10 na menos 3 é o que? É 10 na 3 mais menos 3, 0. 10 na 0. 10 na 0 é 1. Então tá aqui. Então a resposta do ΔV é 5 vezes 1,1 dá 5,5. 5,5 vezes menos 15, pode fazer a conta aí, tu vai achar 80 menos 82,5 litros. A alternativa B de Brasil para a questão de número 16. 17. FGV São Paulo. O dono de um posto de gasolina recebeu 40.000 litros de combustível por volta das 12 horas, quando a temperatura era de 35 graus Celsius. Ao cair da tarde, uma massa polar vinda do sul baixou a temperatura para 15 graus Celsius. Bem parecidas as questões, né? Permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? Dado o coeficiente de dilatação volumétrica, 1 vezes 10 dá menos 3 graus Celsius menos 1. Então ele deu uma arredondada no coeficiente. Então, muito parecida a questão 17. Só que o volume inicial era 4.000 litros. 4.000 litros. E aí, o que mais? A temperatura inicial era de 35 graus Celsius, a mesma daqui, só que a temperatura final agora é de 15 graus Celsius. Ou seja, teve um delta de temperatura de menos 20 graus Celsius. Esse é o delta de temperatura, diminuiu 20 graus Celsius. Agora, sabendo que o gama ele deu uma arredondada agora, 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1, qual vai ser o delta de volume? Ou seja, volume inicial, gama, delta de temperatura. Volume inicial, 4.000 litros, eu já vou colocar como? Como 4 vezes 10 na 3 litros. 4.000, 4 vezes 10 na 3. Gama, 1 vezes 10 na menos 3. E o delta temperatura, menos 20 graus Celsius. Graus Celsius a menos 1, corta com graus Celsius. Agora, como é que fica? 10 na 3 vezes 10 na menos 3, eu simplifico. Né? Por quê? Porque 10 na 3 vezes 10 na menos 3 é 10 na 0. Somos expoentes da 10 na 0. 10 na 0 é 1. 4 vezes menos 20, eu terei um ΔV de menos 80 litros. Então ele perde 80 litros. Resposta B de Brasil. Vamos para a última. Questão 18. UFU, Minas Gerais. Nós temos ali então o UFU Minas Gerais, um frasco de capacidade 10 litros
será completamente cheio de glicerina e encontra-se a 10 graus Celsius. Então eu tenho um frasco completamente cheio de glicerina que se encontra a 10 graus Celsius. Esse frasco, questão de número 18, completamente cheio de glicerina. O volume inicial do frasco, do vidro, do recipiente, 10 litros. O volume de glicerina inicial, 10 litros. Tanto o recipiente como a glicerina tem 10 litros. E o conjunto está a uma temperatura θ0 de 10 graus Celsius. Aí ele diz o seguinte: aquecendo-se o frasco com a glicerina até atingir 90 graus Celsius, observa-se que 352 ml de glicerina transbordam do frasco. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, qual é o coeficiente de dilatação linear do frasco? Então a gente deu o coeficiente da glicerina, tá ali, que é 5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, e quer saber qual é o coeficiente do recipiente. Vocês lembram que o que extravasou 352 mililitros. Lembra o que é aquela quantidade que extravasa, que vai para fora? A quantidade que extravasa é a dilatação aparente. Tudo que transborda, nós vimos na aula, que a dilatação real da glicerina, ΔV da glicerina, é o ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. E isso aqui me leva a crer que o coeficiente da glicerina é o coeficiente do recipiente mais o aparente. Como ele me pergunta o do recipiente eu tenho da glicerina, basta eu ir atrás do coeficiente aparente que eu vou descobrir o coeficiente, né, do recipiente. Então vamos atrás agora do coeficiente aparente. Como é que eu faço isso? Ora, eu faço que o ΔV aparente é igual ao volume inicial, gama aparente vezes o delta de temperatura. Ele foi de 10 para 90 graus Celsius. Então a temperatura final, 90 graus Celsius. Portanto, sofreu um delta de temperatura de 80 graus Celsius. Deu a temperatura de 80 graus Celsius. Então, vamos lá. Quanto é o gama aparente? O ΔV aparente, olha aqui, ó, o ΔV aparente eu sei, porque tu sabe que o que transborda é o ΔV aparente. Então ele diz que dilatou 352 mililitros. Em um volume inicial, ó, tinha um volume inicial de 10 litros. Mas eu não posso botar 10 litros aqui, porque eu tenho que botar uma unidade desse lado igual a desse. Se eu botei 352 mililitros, eu tenho que botar 10 mil mililitros, porque cada 1 litro é 1000 mililitros. Então 10 mil mililitros vezes o gama aparente vezes um ΔT de 80. Então agora eu vou transformar esses números aqui em potência de 10. Vou ter 352 é igual a 10 mil, é 1 vezes 10 na 4. Tá? E eu tenho o 80 que é o 8 vezes 10 na 1. Então isso aqui vai dar 8 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 10 na 5 graus Celsius vezes gama aparente. Então 352 dividido por 8 vezes 10 na 5, 10 na 5 graus Celsius é igual ao gama aparente. Portanto, o gama aparente, ó, 352 por 8, faz um cantinho aí, 352 por 8, vai dar, ó, 4 vezes 8, 32, vai sobrar um 3 aqui, 32, 44. Então vai dar 44 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Vou passar na mesma potência que está aqui o gama da glicerina, e o gama do recipiente vai ter essa mesma potência, ou seja, 4,4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Uma vez para a esquerda, aumenta uma unidade. Vamos lá então, finalizando a questão,
Gama da glicerina, 5 vezes 10 na menos 4. Gama do recipiente, não sei. Gama aparente, 4,4 vezes 10 na menos 4. E aí eu finalizo a questão. Tá aqui, ó, 5 vezes 10 na menos 4, menos 4,4 vezes 10 na menos 4 é o gama do recipiente. A conclusão é que o gama do recipiente, então, é 0,6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Vamos ver o que me dá um gama do recipiente como o quê? 6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E eu olho para as alternativas. A alternativa A, não. Olha lá, ele pediu o coeficiente de dilatação linear do frasco, não o gama, o volumétrico do frasco. Como eu sei que gama do recipiente é 3 vezes o alfa, bom, então o alfa é o gama do recipiente sobre 3, ou seja, 6 vezes 10 na menos 5 sobre 3, resposta 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tá aí então a pegadinha na questão. Até a próxima aula.